O presidente Lula demonstrou total desinformação em relação à nossa história econômica hoje em uma entrevista. Dá uma olhada no vídeo que você vai entender na volta por que ele é extremamente perigoso. Se você vai no supermercado aí em Salvador e você desconfia que tal produto está caro, você não compra. Ora, se todo mundo tiver essa consciência e não comprar aquilo que ele acha que está caro, quem está vendendo vai ter que baixar para vender, porque senão vai estragar. Então, eu vou deixar aí na prateleira, não vou comprar, sabe? Eu compro amanhã, eu compro outra coisa, eu compro similar. Esse é um processo educacional que nós vamos ter que fazer com o povo brasileiro, sabe? Porque é necessário que a gente faça isso. É necessário que a gente faça. O povo não pode ser extorquido. Não pode ser extorquido. As pessoas não podem tirar proveito porque o povo está comprando. A pessoa sabe que a massa salarial cresceu, então aumenta o preço. A pessoa sabe que o salário mínimo aumentou, então aumenta o preço. Não. É preciso que se tenha responsabilidade em todos os setores da cadeia produtiva. Ninguém pode explorar ninguém. Pois é, galera, pode até parecer a preocupação genuína de um presidente com a sua população. Na verdade, ele deseja reduzir o preço dos alimentos e, portanto, ele está preocupado que a população deveria cobrar os empreendedores, os empresários, os lojistas a venderem o produto mais barato. Porque, segundo ele, o aumento é culpa desse pessoal. Agora, será que essa ideia é original? Dá uma olhada no vídeo desse outro presidente há muitos e muitos anos atrás. A luta do governo para evitar abusos e desrespeito ao congelamento de preços levou o presidente a fazer uma convocação. Ele quer que cada brasileiro seja um fiscal do presidente. Cada brasileiro ou brasileira será e deverá ser um fiscal dos preços. Ninguém poderá, a partir de hoje, praticar a indústria da remarcação. O estabelecimento que eu fizer poderá ser fechado, ensejar a prisão dos responsáveis. Esse é o presidente José Sarney. Ele também tinha a mesma cabeça que o presidente Lula. Ele acreditava que inflação é aumento de preço. Portanto, os empresários fazem esse aumento para sabotar o governo, ou então porque eles querem ganhar muito dinheiro, só pensam no lucro. E aí, o que o presidente Sarney falou? Vamos prender os empresários, vamos para cima dos bilionários, dos ricos, que só querem ganhar dinheiro em cima da população. E ele fez isso. Dá só uma olhada nesse vídeo. No supermercado Real, um consumidor foi um fiscal e tanto. Eu fecho esse supermercado pelo roubo abusivo e extorsivo que estão acontecendo com mais de 30 produtos. Vejam o caso dessas duas maioneses. Vejam o caso do café. De 99 mil cruzeiros, estão cobrando 120, 130. Vejam o caso dessas fraldas, que para 6 xixis paga 1.000 cruzeiros a mais. Estou fechando em nome do José Sarney, o nosso presidente e o presidente da nova república. Está fechado em nome do povo, o novo constituinte do Brasil. A população se mobilizou, prendia empresários, fechava a loja, todo mundo acreditando que, de fato, como dizia o presidente, a culpa era daqueles caras malvadões que tinham supermercado, que tinham um mercadinho, que tinham uma farmácia. Foi para cima dos caras, começou a fechar tudo. E o que aconteceu? Eles conseguiram controlar a tal da inflação, que é aumento de preços? Será? Dá uma olhada nesse vídeo que é feito pelo Aloysio Mercadante, petista, atual presidente do BNDES. Vamos ver se a gente conseguiu. Por exemplo, o leite ninho, que está tabelado, até ontem não havia nesse supermercado. Chegou uma pequena remessa e cada cooperante desse supermercado só pode comprar 2 latas pequenas, porque também não existem aqui latas grandes de leite ninho. Mas não é esse o único produto que está faltando, não. Por exemplo, aqui havia chocolate granulado. Este é o último pacote do supermercado e não vai chegar mais, pelo menos o que nós recebemos essa informação. Nesta prateleira está faltando cevada, mate-leão, na outra detergente, faltou carne, faltou leite. Vários produtos não estão chegando na casa da dona de casa. E principalmente os remédios estão faltando. Por que isso está acontecendo? Porque as grandes empresas, os grandes empresários, diante do congelamento dos preços, estão deixando de produzir alguns produtos,
não estão entregando para os fornecedores para pressionar que os preços voltem a subir. A senhora tem sentido falta de algum produto? Tem sentido falta de sabão para lavar louça, né? Sabão moreninha, o álcool. Falta de produtos nas gôndolas. Você passou a não encontrar mais nada. E por que que isso acontecia? Porque, basicamente, o governo, proibindo os aumentos de preço, ele não conseguia impedir que os custos das mercadorias subissem, portanto, o que os empresários e industriais fizeram? Pararam de produzir. Seguravam, falavam, cara, com esse preço eu não consigo vender. Se eu vender, eu vou ter prejuízo. E, portanto, começou a faltar produto. E aí você deve pensar, sim, claro. Aí os governantes entenderam que eles estavam errados e, finalmente, a gente controlou a inflação. Não, não foi isso que aconteceu. O que aconteceu foi algo muito, muito, muito pior. Dá só uma olhada. Se o abate dos bois não se normalizar nos próximos dias, o governo promete que vai lançar mão da Lei Delegada número 4 e confiscar o boi no pasto. A Polícia Federal e a SUNAB já estão preparadas para o confisco. Nós fomos buscar 2.000 e trouxemos 2.000. A maioria dos pecuaristas vem colaborando com a população, colocando gado para o abate. Mas uma minoria de sonegadores e especuladores ficou contra a população. E é contra esses que o governo está agindo. Nós vamos tentar achar apenas 10 produtos. Dos 10 produtos da nossa lista de compras, nós só conseguimos encontrar 6. O arroz, este papel higiênico que só tem agora desta marca, o óleo de soja que também só tinha desta marca, o feijão, o sabão, os únicos que ficaram na prateleira, a carne e, é claro, de segunda. Caçamos bois no pasto. Passava helicópteros olhando para ver se fazenda tinha gado suficiente para ser abatido. Eles invadiam indústrias para conferir o estoque, para colocar esse produto à venda. Então, no primeiro momento, eles até conseguiam alguma coisa, mas o produtor acabava quebrando, ele não conseguia mais produzir. Então, começou a ter uma quebra, ou seja, a gente não tinha mais produto na gôndola para vender. Eu lembro, eu era bem pequenininho, mas a minha mãe levando eu e minha irmã dentro de um carro, num gueto da cidade onde a gente morava, para comprar 2 quilos de carne moída contrabandeada. A gente comprava carne, feijão, arroz no mercado ilegal, porque você não encontrava esse produto à venda pelo mercado conhecido. Hoje em dia, tenho certeza que você deve saber que pessoas vão nesses lugares para comprar alguns outros tipos de substância. Mas esse foi o país que a gente conseguiu atingir com essa ideia ignorante de que, na verdade, a inflação é aumento de preços. Ela não é, mas não sou eu que vou te dizer isso. Dá uma olhada agora nesse vídeo de um cara chamado Roberto Campos. Não é o Roberto Campos Neto, não. É o original, é o avô do presidente do Banco Central, o ex-presidente do Banco Central, em que ele explica por que o governo quer que você acredite que aumento de preços é a inflação e não a expansão monetária, como eu falo muito aqui no meu canal. Dá uma olhada. É perceptível no plano cruzado, aquelas punições a empresários, põe na cadeia quem pratica preços desalinhados. Essa mentalidade anti-empresarial deriva de uma definição errônea da inflação. O cruzado treinou a população brasileira para acreditar que inflação é alta de preços. Não é. Alta de preços é o resultado. Inflação é expansão monetária. Vocês veem, e daí? E daí um número de consequências grandes surge. Se inflação é alta de preços, então o culpado é o empresário que faz a alta de preços. Mas se inflação é expansão monetária, então o culpado é o governo. Irretocável explicação. Essa é a mentalidade anti-empresarial que cresceu no Brasil. A inflação não é aumento de preço. Inflação é quando o governo gasta, 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 não tem como pagar suas contas, então ele imprime moeda. Imprimindo muita moeda, ele joga muita moeda no mercado e essa moeda desvaloriza. Portanto, não é o preço do produto que está subindo, é o fato de que a sua moeda vale menos. Se a sua moeda vale menos, portanto, você precisa de mais moedas para comprar a mesma coisa. Isso é inflação. Inflação, que é aumento de preço, ela acontece de maneira pontual. Subiu o tomate porque teve um problema. Subiu o preço do transporte porque teve um problema no petróleo. Aumentou um custo de produção da blusa porque o algodão está mais caro.
Isso pode acontecer, não tem problema. Agora, quando você vê tudo na economia subindo, é justamente porque a moeda está valendo menos. Por isso que o dólar estava muito alto. O dólar não está alto porque o dólar é valorizado, se valorizou. É porque a nossa moeda desvalorizou. Portanto, você precisa de mais moedas para comprar a mesma coisa. O problema, se você quer um spoiler, só foi resolvido em 1994, quando o Plano Real foi colocado em prática. O Fernando Henrique, que era ministro da Economia, né, ministro da Fazenda à época, ele juntou um grupo de economistas liberais do Rio de Janeiro que explicaram por que funcionava o fenômeno, a gente combateu efetivamente as raízes do problema e a gente resolveu o problema de uma maneira definitiva. O Brasil, desde então, nunca mais teve superinflação. Isso aconteceu há quase 31 anos atrás, né? Agora, você deve pensar, pô, mas beleza, mas o Lula estava no lugar certo, não é isso? O PT tem uma avaliação de que esse plano econômico é um estelionato eleitoral. O real cai no gosto popular, estabiliza os preços e impulsiona o candidato tucano. Ele empata nas pesquisas com Lula no final de junho. E a nova moeda vira o principal ponto de discussão na campanha. O PT foi contra o Plano Real. Ele acreditava que, de fato, a gente precisava combater o aumento de preços e não a emissão de moeda. Portanto, historicamente, agora você sabe, o PT errou. O Plano Real deu certo, um plano feito por economistas liberais da PUC do Rio de Janeiro, Gustavo Franco e outros, Pércio Arida. O plano funcionou e a gente controlou finalmente a nossa inflação. E agora, quase 31 anos depois, o Lula repete o mesmo erro que cometeu José Sarney. Acreditar que inflação é aumento de preço e não o fato de que ele está gastando dinheiro sem parar, ele não consegue mais arrecadar imposto, porque ele já pegou você, virou de cabeça para baixo, chacoalhou, ele cobra quase 40% de tudo que você produz e ainda assim a conta não fecha. Então ele imprime dinheiro, infla a base monetária e a gente está vendo agora a inflação chegar. Aí eu pergunto para você, será que esse governante está preparado para enfrentar a aceleração da inflação agora, nessa época? A ideia dele é diferente do que era lá atrás? Será?